Vamos então agora para ver a situação de aprendizagem 2, lá na página 62 da apostila de vocês, do segundo bimestre, atividade 1. Vamos ver aí, cada número no seu lugar. Vamos representar a localização de números racionais na reta real, envolvendo as frações irredutíveis e as frações equivalentes. Vocês viram anteriormente aqui comigo o que são frações irredutíveis e frações equivalentes, ok? Então, vamos lá, ó. Nós temos o espaço de menos 1 a 0 e de 0 a 1, todo subdividido, e nós temos que fazer, aí tá pedido para fazer em dupla, mas é lógico que não vai dar para fazer, nós estamos trabalhando à distância. Nós vamos considerar o intervalo, cada risquinho aí, cada intervalo de 0,1 e vamos preencher todo esse espaço. Então, já tá a solução aí para vocês. Cada espaço acrescenta 0,1, então, à direita eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. E à esquerda os negativos, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4 e assim por diante. Continuando para a atividade 1.2. Vamos fazer essa mesma situação anterior. Agora, a gente vai representar os números escritos anteriormente na forma fracionária. O que você pode fazer? Você pode pensar que você vai dividir esse espaço de 0 a 10 aliás, 0 a 1 em partes, ou então você pode pegar aquela atividade anterior e transformar de decimal para fração. Por exemplo, 0,1 é 1 sobre 10, 0,2 é 2 sobre 10 e assim por diante. Então, tá aí a nossa respostinha da atividade 1.2. 1.3. Considere as frações escritas no item 1.2 e, se possível, escreva com denominador 5 e represente-as na reta numérica. O que nós vamos fazer? Todas as frações que estão escritas na atividade 1.2, eu vou transformar ela na forma irredutível. O que é a forma irredutível? Vocês viram aí anteriormente que a forma irredutível é tudo que eu consigo encontrar um número em que tanto o numerador quanto o denominador pode ser dividido por ele. Então, a forma irredutível é a menor possível, a menor representação possível entre numerador e denominador de uma fração, tá? Então, o que acontece aí? As que eu consegui fazer a simplificação, vamos usar esse termo, foi para o lado direito, a 2 décimos eu escrevi 1/5, a 4 décimos eu simplifiquei em cima e embaixo por 2, deu 2/5. A 6 décimos eu fiz a mesma coisa, cima e embaixo por 2, deu 3/5. A 8 décimos deu 4/5 e as 10 décimos 5/5, que é a mesma coisa, acontece do lado esquerdo, só que com um sinal negativo. Vamos vendo agora a atividade 1.4. Das frações escritas no item 1.3, quais são irredutíveis? Justifique. Então, vamos primeiro pensar na justificativa. As frações irredutíveis são aquelas que puderem ser simplificadas, ou seja, são aquelas frações que existem um número diferente de 1, que é tanto divisor do numerador quanto do denominador. Portanto, as frações a seguir são as irredutíveis do exercício anterior. A menos 5 sobre 5, menos 4 sobre 5, menos 3 sobre 5, menos 2 sobre 5 e menos 1 sobre 5. Do mesmo modo, as positivas. 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5 e 5 sobre 5. Agora, temos aí a atividade 1.5 que eu gostaria que vocês resolvessem. O quadro a seguir representa algumas frações completas com suas equivalentes, de modo que a primeira coluna tenha as irredutíveis das que foram apresentadas. Então, vamos olhar a primeira coluna. A primeira coluna está 3 sobre 1. Já é a forma irredutível. 3 sobre 1 é um número inteiro, que é 3. O que eu posso fazer? Como que eu vou construir a equivalente partindo da irredutível? Eu vou multiplicar. Escolho um número, multiplico em cima e embaixo e vou obtendo as próximas. Por exemplo, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2 e obter a equivalente, que é 6 meios, certo? Posso multiplicar em cima e embaixo por 3 e obter a equivalente, que é 9 terços, e assim sucessivamente. Agora, olha a segunda linha. A segunda linha eu não estou com a irredutível, eu estou com a fração
3 nonos. Para chegar na irredutível, eu vou encontrar um número que eu vou simplificar em cima e embaixo. No caso, é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, então 1/3 é irredutível, é a forma irredutível da 3 nonos. E para completar à direita, eu vou multiplicar, tá? Vocês vão fazer esse exercício na apostila e subir lá no Classroom como atividade da semana. Bom, agora que falamos sobre fração redutível e irredutível, a gente consegue entender melhor o como foi resolvido aquela atividade 1.1. Aliás, a atividade 1, ela se desdobra em várias etapas e a parte 1.1 da atividade diz o seguinte, ele deu um espaço entre 0 e menos 1, ou melhor, entre menos 1 e 0 e 1, todo subdividido em 10 partes. E ele pede para vocês considerar o intervalo, completar a reta numérica e o intervalo dado é de 0,1. Então, o que vocês têm que fazer? Já tá lá no material que eu coloquei para vocês, mas vocês têm que ir acrescendo 0,1 à direita e ir subtraindo 0,1 à esquerda. Então, 0 mais 0,1 fica 0,1, adicionando 0,1 fica 0,2, 0,3 e assim vai. Até que a gente chega aqui, ó, com 0,9, 0,9 mais 1 vai dar 1,0. E aqui o negativo, então vai ficar menos 0,1, menos 0,2 e assim vai, tá bom? Bom, a parte 1.2 da atividade 1, ele pede para fazer o mesmo que foi feito na atividade anterior, só que em fração. E pede para a gente explicar como. Eu não expliquei como no material, vocês vão ter que explicar com as palavras de vocês após observarem as nossas aulas. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro caminho seria o seguinte, eu tenho espaço de 0 a 1, e eu vou pensar em fração, tudo dividido em 10 partes, então aqui eu tenho 1 dividido em 10, aqui eu já tenho 2 partes daquele espaço que foi dividido em 10, 3 partes daquele espaço que foi dividido em 10 e assim por diante. Do mesmo modo, o lado negativo, menos 1/10, menos 2/10 e assim vai. Ou eu posso pensar do seguinte modo, ó, eu tinha 0,1. Eu sei que isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Ah, voltamos lá em notação científica, professora? Se quisermos, sim. Se não, não precisa. 10 elevado a menos 1, tá? O que é 10 elevado a menos 1? 1/10. Que legal essa relação, né? Ou então, a gente pode fazer só esse trâmite aqui, tá? Agora, vamos ver a atividade 1.3. Já tá resolvida no material, mas eu quero que vocês acompanhem aqui comigo para entender qual foi a solução. Ele pede para a gente pegar a atividade 1.2 e escrever, se possível, algumas frações com denominador 5 e aí representar na reta numérica. Então, vamos ver. Para eu poder representar com o denominador 5, eu tenho que encontrar todas as frações que são numerador e denominador divisíveis por 2, né? Que são simplificáveis por 2. Então, ó, 10 décimos eu consigo escrever como sendo menos 5 quintos. O 9 não é divisível por 2, então não dá. O 8 é, então eu faço aqui em cima e embaixo por 2, vai dar 8 por 2, 4, e 10 por 2, 5. Encontrei mais uma. 7 não é, 6 é divisível por 2, vamos dividir por 2, em cima e embaixo. Vai ficar 6 por 2, 3, e 10 por 2, 5. Achei a equivalente e, por incrível que pareça, essa equivalente é redutível. Aqui não dá, 4 dá para dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 10 por 2 dá 5, encontrei mais uma. 2 décimos dá para dividir por 2 em cima e embaixo, então vai ficar 1 quinto.
menos, né? Tudo negativo aqui nesses exemplos que eu coloquei, tá? Pois bem, todas essas que eu fiz a simplificação aí resultaram em frações irredutíveis. Bom, pessoal, tem uma atividade aí que ficou para vocês fazerem referente a essa parte de frações irredutíveis, que é a atividade 1.5, tá? Eu quero abordar com vocês como que eu faço para fabricar essas frações equivalentes, tá? Lembrando que lá naquele exemplo, tudo que tiver na tabela, na primeira coluna, é a fração irredutível. Então, eu vou fazer esse meu exemplo aqui em forma de tabela também, tá? Vamos lá. Coloquei aqui 2 linhas só. Acho que é o suficiente pra gente entender. Afinal, é uma parte da matéria que vocês já conhecem de anos anteriores. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais reto aqui. Bom, eu vou fazer 2 caminhos. Eu vou partir da irredutível e vou partir de uma fração mais alta para uma mais para irredutível, tá? Vou fazer o caminho de aumentar e o caminho de diminuir. Vamos fazer o seguinte, em vez de colocar 1/4, vamos colocar 4/1, vamos colocar 1/4, que é mais bacana para aquilo que eu quero mostrar. 1/4, vocês vão ver que eu não consigo mais encontrar nem a forma, nem um número diferente de 1 que dê para simplificar em cima e embaixo. Então, essa fração tá na forma irredutível. Vamos fazer aqui, então. Como que eu construo fração Como que eu construo fração equivalente se eu tenho a forma irredutível? Eu vou multiplicar, né? Encontro um número pelo qual eu vou multiplicar em cima e embaixo. Eu vou partir sempre dessa primeira aqui para conversar com vocês, vou multiplicar aqui por 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Essa fração e essa são equivalentes. Eu posso, então, pensar que eu peguei a primeira e multipliquei de novo, só que ao invés de multiplicar por 2, agora eu multiplico por 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Essa outra fração também é equivalente. Ou eu posso imaginar que eu peguei a primeira aqui e multipliquei por 2, e depois eu voltei, peguei essa daqui e multipliquei de novo por 2. Ou então, multipliquei a primeira por 4, que vai dar 4/16. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Vamos colocar essa fração na reta. Vamos localizar essa fração na reta numérica? Vamos tentar desenhar aqui uma reta numérica. O 0 aqui, tá? Vou desprezar a parte negativa, vou começar a mostrar para vocês só o lado positivo, porque como eu não coloquei no sinal, eu tô falando de número positivo aí. A fração 1/4. O que é a fração 1/4? É imaginar que eu peguei o espaço de 0 a 1 e dividi em 4 partes iguais. Então, primeiro ao meio e depois em 4 partes iguais. De modo que esse espaço aqui, que é o que eu chamo de 1/4, ele também é o espaço que eu uso para representar o 2/8. Opa, vamos colocar aqui no campo divisão, né? Não tá no campo divisão. Ele também é o espaço que eu uso para representar 2/8, para 3 12avos, para 4 16avos e assim por diante, entenderam? O que eu quero que vocês entendam na hora de representar essa fração, essas frações equivalentes na nossa reta numérica? Nós temos que entender que elas ocupam o mesmo espaço, tá? Vamos, então, agora fazer o caminho inverso, que é pegar a fração na forma redutível e construir as equivalentes fazendo o processo de simplificação. O que eu vou fazer? Encontrar um número que dá para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aí, a gente pode fazer diversos caminhos. Eu posso ir simplificando passo a passo, que nem aqui eu posso identificar que eu posso dividir
aquela fração inicial por 2. Se eu dividir ela por 2, vai dar 20 por 2, dá 10. E 100 dividido por 2 dá 50. Então, essas duas frações aqui são equivalentes. Eu posso pegar e imaginar que ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 10. Tá? Peguei a primeira aqui e divido por 10. 20 dividido por 10, eu posso simplesmente imaginar que eu cortei 0, fica 2. E 100 dividido por 10 fica 10. O que aconteceu? Bom, eu construí mais uma equivalente. Só que naquele caso lá da atividade 1.5, eu tenho que sempre chegar aqui na irredutível, que é aquela que não dá mais para fazer a simplificação. Então, eu tenho que daqui para cá chegar na menor forma possível. E já tá fácil aqui nesse caso, que é simplificar em cima e embaixo por 2. Se eu simplificar em cima e embaixo por 2, vai dar 1/5. Tudo bem? Na hora que eu vou representar isso aqui na reta numérica, pensando entre 0 e 1, 1/5 é pegar o espaço de 0 e 1 e dividir em 5 partes iguais. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1/5 tá aqui. E ele é a mesma coisa aqui, 20 centésimos, tá? E as outras duas ali também, né? 2 décimos e 10 cinquentaavos. Certo, pessoal?